Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Você está aqui na TV Bom HD, canal 6 da NET Claro Montenegro. Também transmitimos aí pelas Smart TV Samsung e LG. Acompanhe as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Sigam lá as páginas da TV MoHD, siga o canal da TV MoHD no YouTube, ative as notificações para você ficar sabendo em primeira mão a nossa programação. Eu sou Valdair Silva e hoje no programa Diversidade e Inclusão você vai ficar sabendo um pouco sobre o passe livre para as pessoas com deficiência. Nós vamos conversar e trazer para você algumas novidades do passe livre. Vamos falar também, infelizmente, em algumas dificuldades que as pessoas com deficiência que têm esse direito têm enfrentado nos últimos anos. Mas, antes disso, eu vou fazer aqui uma breve descrição aqui do nosso cenário, do nosso estúdio, minha também. Eu sou um homem de pele branca, tenho cabelos pretos com alguns grisalhos. Estou vestindo aqui uma camisa azul, um azul claro, estou sentado aqui, à minha frente está uma bancada de cor clara, amadeirada. Às minhas costas nós temos aqui o painel que está escrito TV Bom HD em azul. O HD está escrito em cor prata, Acho que é isso, Luísa? Cor dourada, aqui ó, o meu auxiliar aqui da descrição. O painel é branco, TV MON em azul, o HD em dourado. E também a gente tem aqui um painel onde está mostrando aqui o Cais do Porto da cidade de Montenegro. Esse painel que está mostrando o Cais do Porto, ele foi feito à noite, tá, com as luzes aparecendo, mostrando. Então, essa é uma breve descrição para você ficar entendendo aqui, você que tem alguma dificuldade de enxergar, que tem alguma dificuldade de visão, poder entender aqui um pouquinho do nosso cenário. Bom, vamos aqui dar um recadinho dos nossos apoiadores. O programa Diversidade e Inclusão está aqui com a gente o Sicredi Ouro Branco, Sicredi aqui em Montenegro com 2 agências, no centro aqui na rua João Pessoa e lá no bairro Timbaúva na avenida Júlio Renner. Nós vamos aqui colocar um vídeo do Sicredi aqui, mostrar um pouco do trabalho social do Sicredi. Acontecem 76 tentativas de golpe digital por minuto. Para te proteger, temos biometria, reconhecimento facial, criptografia. Além de tudo isso, o Sicredi conta com um dos sistemas mais avançados. Eu, Andressa, gerente do Sicredi. Ficou na dúvida se é golpe? Fale com ela. Ou com um dos mais de 30 mil atendentes pelos canais de atendimento. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Nossos apoiadores, Mestre do Frango Montenegro, Mestre do Frango na rua Buarque de Macedo 1566, você encontrará o Mestre do Frango, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, você acompanha o Mestre do Frango e tem por ali a forma de você fazer os pedidos, como que você pode pedir aí os combos do Mestre do Frango, as delícias do Mestre, Procure lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, bote lá Mestre do Frango Montenegro, que você vai ficar sabendo como chegar até a sua casa e as delícias do Mestre do Frango. Banca do Xaropinho, a Banca do Xaropinho no centro aqui da cidade de Montenegro, Ramiro Barcelos 1785. Em São Sebastião do Caí, a Banca do Xaropinho na rua Marechal Deodoro da Fonseca 480, bem no centro da cidade de São Sebastião do Caí, você vai encontrar a Banca do Xaropinho. E olha só, gente, agora nós estamos já chegando aí no final do ano, a Banca do Xaropinho vai trazer grandes promoções,
muitas promoções você vai encontrar aí na Banco do Xaropim. Procure lá em São Sebastião do Caí, aqui em Montenegro, né, lá em São Sebastião do Caí, na Marechal Deodoro da Fonseca 480, aqui em Montenegro, Ramiro Barcelo 1785. As promoções, né, as novidades da Banco do Xaropim, sempre com muitas novidades, eletrônicos, bazar, tudo que você precisar para a sua casa, você encontra aí na Banco do Xaropim. Bom, vamos lá, a questão do passe livre para a pessoa com deficiência. Nossa primeira matéria sobre o passe livre é mostrar a novidade que o governo federal está trazendo aí, o passe livre digital. Hoje, as pessoas com deficiência que têm direito ao passe livre interestadual, elas podem fazer a carteirinha digital. Nós vamos colocar aí esse vídeo explicativo, né, que a ANTT publicou, explicando como fazer o passo a passo para você poder fazer o passe livre da pessoa com deficiência. Eu quero lembrar que o passe livre da pessoa com deficiência ele foi concedido a partir da Lei 8899 de 1994 e regulamentado pelo Decreto 3691 de 2000. Aí temos aí algumas regras, e agora a novidade é o passe livre digital, que até então a pessoa precisava mandar toda a documentação via correio, né, demorava muito, né? E agora com o passe livre digital você pode ter a carteirinha na hora. Se você se enquadrar nos critérios, você entra no portal da ANTT e já sai com a sua carteirinha digital. Vamos lá, a matéria, e na sequência a gente vai continuar aqui o assunto do passe livre. Oi, bem-vindos ao tutorial do novo passe livre interestadual. Ele permite que você peça pela internet a sua credencial do passe livre, que dá gratuidade em passagens de ônibus interestadual a pessoas com deficiência comprovadamente carentes com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. E o novo passe livre agora ficou mais fácil, porque ele já verifica automaticamente essa condição para você. Existem duas formas disso acontecer. Se você já for cadastrado no benefício de prestação continuada, código 87, ou se você já for cadastrado no cadastro único, juntamente com o cadastro inclusão da pessoa com deficiência. No final da solicitação, você já recebe a sua credencial, pronta para usar. Vamos descobrir como faz? Primeiro, é preciso ter certeza de que você já tem uma conta criada no portal do governo eletrônico, o gov.br. Caso não tenha essa conta, é só fazer rapidinho antes de começarmos. Vamos deixar um link dessa etapa na descrição deste vídeo, tudo bem? Agora, com a sua conta gov.br criada, vamos entrar no endereço da página passelivre.antt.gov.br. Pronto, estamos nela. Vamos clicar neste botão, Entrar com o gov.br, para fazer o login. Digite seu CPF, clique em Continuar, digite sua senha criada no cadastro e depois em Entrar. Entrando no sistema do passe livre, você vai perceber que já é bem simples. E no canto direito da tela, você pode ver esse símbolo de acessibilidade em Libras, que pode facilitar a sua navegação caso precise. Se você nunca possuiu um passe livre, você pode solicitar o seu clicando neste botão bem aqui, Obter passe livre. Aqui, neste exemplo, o sistema logo verificou que o requerente já atende às condições necessárias para solicitar. Neste caso, foi o BPC código 87 que já falamos anteriormente. Então, basta clicar neste próximo botão aqui, Preencher requerimento. Vai aparecer um formulário já preenchido automaticamente com dados pessoais seus. É só conferir se já está tudo certo. Tendo feito isso, é só clicar nesta caixa de seleção que declara que todas as suas informações contidas no formulário estão corretas. Clique então neste botão azul, Enviar, e depois em Confirmar. Pronto!
a sua credencial do passe livre já foi emitida. A empresa de ônibus pode verificar a autenticidade deste documento na internet lendo o código QR que segue bem aqui no canto. Como ele é um documento digital, ele pode ser baixado como um arquivo para impressão em papel comum ou até mesmo compartilhado por e-mail ou também no WhatsApp. Se você já possui uma credencial do passe livre, daquelas emitidas pela ANTT em papel especial, o seu passe livre continuará valendo até a data de validade indicada na sua credencial. Caso tenha perdido essa credencial, é possível emitir uma segunda via clicando em Meu Passe Livre e depois em Emitir Credencial. Você vai ver que esta ainda não é uma nova credencial do passe livre. Seu número de identificação e data de validade continuam os mesmos. Mas, se preferir não esperar pela data de renovação e já emitir uma nova credencial, você pode fazer isso a qualquer tempo, clicando aqui em Obter Passe Livre e seguir o passo a passo que demonstramos anteriormente. Caso você ou empresa de ônibus deseje consultar a situação da credencial apenas por nome e CPF do beneficiário, é possível fazer isso clicando neste botão aqui, Consultar Credencial. Digite o CPF e o nome completo do beneficiário e então clique neste botão azul, Consultar. Vai aparecer um quadro com os dados da credencial. Quando ela está tudo certo, vai aparecer uma mensagem neste campo na cor verde clara, indicando que a credencial está válida e ativa. É possível também conferir se o beneficiário possui o direito a um acompanhante. No dia da viagem, apresente sua credencial do passe livre juntamente com o documento oficial de identificação pessoal. E se a credencial lhe der direito a acompanhante, basta informar o nome da pessoa no dia da viagem, no momento da emissão do bilhete da passagem. O seu novo passe livre não terá mais data de renovação. Ele terá validade enquanto você permanecer nas condições exigidas por esse serviço. Esperamos que o passe livre torne sua experiência de viagem ainda mais fácil e mais acessível. Até o próximo vídeo. Bom, aí vocês acompanharam a novidade aí, que é o passe livre digital. Esse vídeo aí explicativo, você vai entender aí como pedir o passe livre digital, como solicitar e ter acesso à carteirinha do passe livre digital para a pessoa com deficiência, que está enquadrada aí nos critérios e na lei 8899 de 94. Agora, na sequência, eu vou colocar uma outra matéria falando aí das dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam para ter acesso a esse direito. As empresas têm dificultado, e tentado de alguma forma colocar algumas barreiras para limitar esse direito. Então isso é bem complicado e o pessoal que usa o passe livre sabe do que eu estou falando, que enfrentam essas dificuldades no dia a dia, né? Nós temos uma lei que dá direito ao passe livre e por outro lado aí a gente tem algumas empresas dificultando o acesso a esse direito. E eu quero lembrar que o passe livre ele é para pessoas carentes, que têm renda mínima. Aí vocês acompanharam aí o vídeo anterior que fala dos direitos, quem tem direito, quem pode ter acesso à carteirinha, que a renda per capita de um salário mínimo por pessoa na família. Então tem uma série de critérios que a pessoa precisa se encaixar nesses critérios. E eu quero lembrar da importância desse passe livre para a pessoa com deficiência ter acesso a muitos direitos, acesso à educação, acesso à saúde. Muitas pessoas com deficiência precisam se deslocar para outros estados por conta de tratamento de saúde, outras pela questão de estudar. Então o passe livre ele promove
essa facilidade para as pessoas poder se deslocar. Mas infelizmente aí vocês vão ver nessa matéria aí as dificuldades que algumas empresas têm colocado aí como barreira. Vamos lá, matéria, depois a gente volta aí com outras matérias também sobre passe livre, que hoje o assunto é passe livre. Algumas empresas de ônibus que operam linhas interestaduais têm dificultado as viagens de pessoas com deficiência pelo passe livre, uma gratuidade garantida por lei. A denúncia é de um paratleta mineiro que já teve problemas para viajar mais de uma vez. Alexandre Anke é paratleta e viaja muito para competir. Ele tem o Passe Livre, um documento emitido pelo Ministério do Transporte para que pessoas com deficiência carentes possam viajar de ônibus interestadual gratuitamente. Alexandre garantiu o bilhete com antecedência, mas quando o ônibus chegou, era de 2 andares e, segundo funcionários da empresa, apenas a parte de cima seria considerada como convencional. Eles estão botando o carro doble no horário do carro convencional. E no meu sentimento que fica, eles estão inibindo de eu usar o meu direito de ir e vir e de utilizar o passe livre. Por quê? O nosso direito de usar o passe livre é no horário do carro convencional. Se eles estão colocando no horário do carro convencional um carro dobro que cria 99% de dificuldades para chegar ao segundo andar, por que eles não disponibilizam embaixo? A Agência Nacional de Transporte, a ANTT, diz que a definição do benefício não tem a ver com o tipo de veículo, mas com a faixa do horário do transporte. Se aquele horário é cadastrado como uma frequência mínima do serviço convencional, no qual é obrigatório dispor esse benefício, mesmo que a empresa ali, naquela prestação, utilize um veículo executivo ou um veículo leito, que são aqueles que têm muita reclinação da poltrona, que são serviços diferenciados, é obrigatório, então, garantir o acesso ao passe livre. Tem direito a passe livre pessoa com deficiência que tenha renda mensal familiar igual ou inferior a um salário mínimo. As empresas devem reservar 2 vagas em viagens interestaduais. O importante é comprar a passagem com antecedência. A empresa tem que disponibilizar as vagas do passe livre desde 30 dias antes da viagem até 3 horas da partida do ônibus. Depois disso, se não houver interessados nas 2 vagas gratuitas, elas podem ser vendidas normalmente. Como no caso do Alexandre, se a transportadora não cumprir a lei, pode receber multa de, no mínimo, R$ 3.500. A ANTT indica que os passageiros consultem os horários disponíveis para o passe livre no site antt.gov.br, na seção Passageiros. A empresa Útil, mostrada no caso do Alexandre, não comentou a denúncia até o fechamento da reportagem. Bom, aí vocês acompanharam as barreiras que algumas empresas têm colocado aí para o acesso ao direito ao passe livre das pessoas com deficiência. Agora nós vamos colocar uma matéria aí do MPF, o MPF de Goiás entrou com uma ação judicial e conseguiu aí uma liminar que hoje já tem uma sentença que dá direito e amplia o direito ao passe livre para todas as categorias de ônibus, porque a lei 8899, que foi regulamentada pelo decreto 3691, ela restringiu o direito, limitou o direito ao passe livre a categorias de ônibus convencionais. E isso tem sido um problema, porque as categorias convencionais elas quase não existem, elas estão sumindo hoje, né? A maioria das empresas nem utilizam mais essa modalidade de ônibus convencional. Por isso, a dificuldade de muitas pessoas ter acesso a esse direito. Então, o Ministério Público Federal de Goiás entrou com ação judicial pedindo que o passe livre, por ser um direito adquirido por lei, ele tem que ter acesso a todas as categorias de ônibus, independente se a empresa resolver mudar a nomenclatura lá da linha, a pessoa com deficiência que tiver a carteirinha do passe livre tem que chegar lá e tem que ser dado a ela esse direito. Então, nós vamos colocar a matéria aí na sequência
onde o Ministério Público fala sobre essa limitação que a lei, né, coloca. E aí nós temos aí agora uma liminar e já temos também uma sentença de 2023, e que até o momento não está sendo cumprida também. Estamos de volta e agora vamos até Goiás falar sobre uma notícia que vale para todo o país. Depois de acionar a Justiça, o MPF conseguiu garantir o passe livre a pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda em todas as categorias de ônibus interestaduais. Antes da decisão, o benefício só era oferecido em ônibus convencionais para viagens de curta duração. Aos 82 anos, a dona Francisca é uma mulher ativa. Mostra com orgulho as fotos das atividades que faz. Ficar parada em casa não é opção para ela. Até eu gosto, meu pai me vigiava muito, deixar não sair no terreiro. Aí agora você viaja, Brasil. Agora tô solta, não tem ninguém que me segura. E não segura mesmo. Com essa carteirinha na mão, ela tem passe livre para viajar pelo Brasil de ônibus sem pagar nada. E a lista de lugares por onde ela já passou é grande. Eu fui até Canela. Canela, lugar bonito. Nossa, só mais bonito que eu já vi neste mundo. Assim como a dona Francisca, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda de 15 a 29 anos e crianças até 6 anos incompletos têm direito ao benefício do passe livre, que permite viajar de graça de ônibus para qualquer lugar do Brasil. Por hora, dona Leusa só consegue viajar de graça dentro de Goiás, porque há um ano aguarda a carteirinha interestadual. Aí eu brinco, falei, não, a gente não tem passaporte para ir à Europa não, mas tem passaporte para viajar dentro do estado. Só que nem sempre conseguir esse benefício foi fácil. Por conta de uma interpretação da lei, muitas empresas limitavam essas passagens apenas a ônibus comuns. Mas a maioria das frotas hoje em dia é de ônibus executivos ou leitos, o que limitava o acesso às gratuidades e impedia muitos beneficiários de seguirem viagem sem precisar pagar. O que nós conseguimos com essa sentença, diante de várias reclamações de consumidores que eram constantemente lesados, foi que a Justiça Federal determinasse que o benefício seja garantido em qualquer tipo de ônibus, independente da sua categoria. Ou seja, cada ônibus que sair da rodoviária em todo o país para uma viagem interestadual deve contemplar, no mínimo, 2 assentos destinados ao passe livre. Para quem depende do benefício para viajar, essa é uma conquista importante. Graças a Deus eu não preciso assim tanto de remédio, né? Mas para quem, dependendo dos remédios que usa, não tem condições não. Porque remédio hoje também está caro, né? Aí você vai fazer o quê? Você não vai viajar e deixar de comprar o remédio. Então, você tendo o benefício já ajuda muito. Bom, aí está a matéria do Ministério Público Federal. Agora eu quero trazer aqui para vocês também uma lei que foi aprovada no Congresso. Ela foi aprovada ano passado, em novembro do ano passado, um projeto de lei, o projeto de lei 1252, de autoria da senadora Mara Gabrilli. Ele tramitou no Senado Federal e foi aprovado pela CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo. Então ele foi aprovado em novembro do ano passado, esse projeto de lei ampliando o direito ao passe livre para a pessoa com deficiência. Essa ampliação ela se dá para todas as categorias de transporte interestadual e também com alguns critérios para o transporte aéreo, que até então
também é considerado um transporte interestadual e estava de fora, né? Porque lá o decreto 3691, que eu falei já anteriormente, né, ele limita o direito ao passe livre somente no transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário, deixando de fora o transporte aéreo. Então agora essa lei, esse projeto de lei 1252, ele amplia, né, também para o transporte aéreo, que é um transporte interestadual, né? Então esse projeto de lei foi aprovado em novembro do ano passado. Hoje ele encontra-se na Câmara dos Deputados, né, também aí aguardando ainda a tramitação. Então ele sendo aprovado na Câmara dos Deputados, depois será encaminhado para a sanção presidencial. E aí, isso sendo aprovado, nós teremos aí todas essas barreiras que a gente trouxe até aqui, de alguma forma sendo rompida, né? E esse direito sendo colocado, né, de fato na prática para atender aquelas pessoas que realmente precisam. Vamos à matéria aí e eu já volto aqui para concluir o nosso programa de hoje. Previsto em lei desde 1994, o passe livre para pessoas carentes com deficiência foi bastante limitado quando o governo federal regulamentou sua utilização 6 anos depois. O serviço, na prática, ficou restrito a 2 passagens por ônibus interestaduais convencionais, excluindo o transporte aéreo ou mesmo serviços mais confortáveis, como o ônibus-leito. A proposta aprovada, apresentada pela senadora Mara Gabrilli, determina a gratuidade em todos os meios de transporte. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário, aéreo e de qualquer outro modal deverão reservar assentos gratuitos para pessoas com deficiência de baixa renda nos termos do regulamento. A regulamentação de que fala o relator deverá ser feita pelo Ministério dos Transportes. Mas, para evitar uma demora excessiva, o projeto estabelece que a gratuidade entra em vigor 90 dias após a aprovação e publicação da lei, com ou sem essa regulamentação. Uma pessoa com deficiência em Valparaíso tem o passe ali livre para andar no seu município. Mas se ela atravessar aqui para Brasília, às vezes o passe não vale mais. Como é que a pessoa deixa de ser deficiente por causa de 5 quilômetros? Isso não existe. Então, a gente vem com essa proposta aqui hoje, tirar todas essas dúvidas. O passe livre é passe livre em qualquer lugar do Brasil. Mostra uma sensibilidade muito grande da senadora Mara Gabrilli, mostra o seu compromisso social. Só quem com essas dificuldades sabe o que é estender a mão aberta para as pessoas que têm o drama da locomoção. Para cumprimentar o senador Romário, a minha querida amiga senadora Mara Gabrilli, que sempre estão trazendo projetos para diminuir, né, o sofrimento dessas pessoas com deficiência, para que eles possam também ter todos os benefícios que a sociedade possa lhes conferir. De acordo com o relatório aprovado pela comissão, o impacto financeiro com o passe livre foi calculado pela consultoria do Senado em 2,7 bilhões de reais em 2024 e 2,8 bilhões de reais no ano seguinte. Esse custo será integralmente absorvido pela empresa de transportes e deve ser repassado aos demais passageiros. A proposta, que tramita no Senado desde 2019, foi aprovada de forma terminativa na comissão, ou seja, segue diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para que seja votada em plenário. Então, aí vocês acompanharam a matéria da TV Senado, falando aí sobre o projeto de lei 1252, né, e a ampliação aí do direito ao passe livre para as pessoas com deficiência. Bom, essa questão do passe livre tem muito, o assunto é muito amplo. Eu quero nos próximos programas aí convidar algumas pessoas, alguns usuários, né, para mostrar a real dificuldade, o dia a dia do usuário do passe livre, né?
Então, nos próximos programas, vocês que me acompanham vão entender um pouquinho mais sobre as dificuldades, né, que as pessoas têm enfrentado. Por hoje, a gente vai ficando por aqui, né? Eu agradeço a você que esteve com a gente, né, e convido a você a permanecer aí na programação da TV MOHD. Agradeço também os nossos apoiadores, aqui o Sicredi, Ouro Branco, né, com duas agências aqui na cidade de Montenegro, a Banca do Xaropinho, com 2 lojas, uma aqui no centro da cidade de Montenegro, Ramiro Barcelos, 1785, São Sebastião do Caí, Marechal Deodoro da Fonseca, 480, o Mestre do Frango Montenegro, Rua Buarte Macedo, 1566, né, no bairro São João, aqui na cidade de Montenegro. Então, você permaneça com a gente e o programa Diversidade e Inclusão volta semana que vem. Um abraço, tchau, tchau e até semana que vem.